mas na semana retrasada nós estivemos aqui juntos e nós concluímos um trecho, uma porção de Gênesis 29, que abrange os versículos 15 a 30. Nós estudamos esses versículos todos, um a um, analisamos esses versículos, expusemos o significado desses versículos. Os irmãos estudaram comigo as expressões que são usadas pelo escritor, por Moisés, nesses versículos, vimos o seu significado, consideramos aí também as aplicações que poderíamos tirar e que pudemos tirar dessa passagem, mas eu terminei essa porção, a exposição dessa porção, Gênesis 29, de 15 a 30, eu terminei a exposição propriamente dita, mas eu saí dessa exposição com o desejo de fazer uma digressão, um desvio do assunto para expor algumas coisas, algumas verdades bíblicas que estão presentes nesse texto de forma implícita. Elas estão aqui, elas se manifestam aqui, elas permeiam a história. O que eu quero dizer são coisas que permeiam, são realidades que permeiam a história, mas eu não pude tratar delas ao longo da exposição. Eu reservei o trato dessas coisas para uma digressão, para algo à parte. Não deu para fazer a digressão durante a exposição, então eu quero fazer essa digressão hoje e apontar para os irmãos algumas verdades relacionadas ao universo interior do ser humano à luz da Bíblia. Como a Bíblia vê o ser humano por dentro. Porque essas coisas que são narradas aqui nesse texto acontecem entre os componentes da nossa raça. Como pode um tio enganar o seu sobrinho, que está ali trabalhando ao seu lado, que está unido a ele por laços de afeto, por laços de confiança, por laços de amizade, por laços de trabalho conjunto? Como pode esse tio enganar o seu sobrinho, enquanto ele trabalha ali 7 anos para obter a sua noiva, para conseguir a sua noiva, para pagar o dote da sua noiva? Como ele pode fazer isso? O que move um homem assim? O que há dentro dele para que ele realize um ato dessa natureza? Para que ele guarde esse plano dentro do seu coração ao longo de 7 anos? E então, na noite fatídica, ele dê ali o seu golpe, sem nenhuma misericórdia. E engana o seu sobrinho e tira proveito dele por mais 7 anos. Como pode alguém agir assim com alguém da sua família? E quando nós olhamos para a história pregressa, a história que antecede essa história, nós vemos coisas piores. Nós vemos esse moço, esse sobrinho, Jacó, que agora é enganado por seu tio, Labão. Nós vemos esse homem, na história anterior a essa, fazendo algo pior. Ele engana o seu pai cego. E ele engana o seu pai cego em conluio com sua mãe, esposa desse cego. E ele faz isso para enganar o seu pai, ele entra em conluio com sua mãe para enganar o seu pai e obter vantagem, arrancar um direito, por assim dizer, de seu irmão. O que move essas pessoas? O que há dentro delas? O que há no coração delas que é mais forte do que o amor próprio, natural, entre familiares? É natural que nós tenhamos afetos decorrentes dos laços de sangue. Isso é natural. Isso está em nós. Nós tendemos a construir ou a experimentar, mais do que construir, experimentar esses afetos.
E isso é natural, é normal, faz parte da nossa experiência. Nós experimentamos esses afetos decorrentes dos laços de sangue, dos laços de parentesco. Nós gostamos dos nossos parentes. Quando eles padecem, nossos filhos, nossos pais, nossos tios, nossos sobrinhos, isso nos incomoda de um modo diferenciado, porque eles são parte da nossa família. E nós temos uma ligação afetiva com eles, que é uma ligação que não é voluntária, não depende da minha decisão, ela está lá, ela está dentro de nós. Nós estamos ligados a essas pessoas por laços de afeto que decorrem aí do parentesco. E isso é forte, isso é real, isso é involuntário. Mas o que há no coração do homem que suplanta isso? Que supera isso? Eu tenho ali laços de família, afetos decorrentes desse parentesco, e mesmo assim há algo em mim, há algo em nós, há algo no ser humano que supera esses laços de afeto natural, que são fortes, mas afetam esses laços e são capazes então de enganar, de roubar, de prejudicar, de atacar os nossos queridos. Por que isso acontece? Como pode existir no ser humano algo assim, algo dentro dele, que muitas vezes se manifesta de modo mais intenso do que os próprios afetos naturais? A palavra de Deus nos dá informações acerca da realidade interior dos seres humanos. E nós temos que olhar para isso, temos que observar isso, e disso consiste a minha digressão hoje. Eu não sei, já digo de antemão, eu não sei se eu vou conseguir terminar a digressão. Quando eu falo isso, os irmãos já sabem o que eu quero dizer, né? Que eu não vou terminar mesmo. Enfim, mas eu construí, enquanto fazia essa digressão, eu construí pequenas teses que eu quero compartilhar com vocês. São teses decorrentes dos textos bíblicos e que mostram o que há dentro das pessoas. E é importante que aprendamos isso para que tenhamos uma dimensão mais completa do que é o pecado. O que é o pecado que habita em nós. O que é o pecado que, como Paulo fala, está nos nossos membros. O que é o pecado que compõe e deforma a nossa natureza. O que é isso? E, ao final de tudo, como podemos lidar com essas coisas? Como podemos enfraquecer essas coisas? Se não pudermos superá-las, como podemos vencê-las e matá-las? Como podemos, pelo menos, amortecê-las, anestesiá-las? Como podemos fazer isso? E é importante termos essa concepção bíblica, cristã, teológica, santa, dessas coisas, porque a leitura que é feita do interior do homem pelos ateus, por aqueles que não conhecem a Escritura, é totalmente diferente. As concepções não bíblicas acerca do que está dentro do homem são totalmente opostas àquilo que eu vou dizer agora. Nas concepções seculares, ateístas, o coração do homem é bom. Ele não está corrompido. O coração do homem é bom. Tanto que as nossas crianças seguem crescendo, ouvindo continuamente um refrão. E que refrão é esse? Siga o seu coração. Siga o seu coração. Siga o seu coração. O que eu devo fazer? Que decisões devo tomar? Que rumos devo adotar? Siga o seu coração. Siga o seu coração. Isso se tornou um jargão, um ditado, um mandamento das escrituras seculares. Um mandamento que, se houvesse uma escritura satânica, esse seria o mandamento primordial. Siga o seu coração. O seu coração é bom,
ele é um guia seguro. O que ele disser para você é certo, é justo, é bom. Siga o seu coração. Se há alguma inclinação em você, não reprima essa inclinação. Dê vazão a ela. Seja autêntico, porque isso é você. E isso é bom. E se alguém disser que é mal, lembre-se, isso não passa apenas da moral judaico-cristã que influenciou a nossa cultura. Só isso. Isso que está em você é você. E você não é mau. Isso que está em você é a tendência do seu coração. E o seu coração é bom. Siga o seu coração. É assim que tem que ser. Então, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós descobrimos que isso não é verdade. Que isso é um engano. Que isso é uma fraude. Que isso conduz as pessoas por caminhos terríveis. Que isso anula nelas, como falamos hoje pela manhã na nossa classe de novos membros, isso anula nelas o incômodo da consciência. Uma instrução desse tipo, um conjunto de ideias desse tipo, lançadas o tempo todo na mente das pessoas, faz com que as suas consciências não realizem o seu papel de incomodar. Eu faço isso, eu sigo nessa direção, porque eu sou assim. Esse é o meu modo de ser, de viver, esse é assim que eu sou. E não há nada de errado com isso. Eu apenas sigo o meu coração. Essa consciência não incomoda, e a pessoa então vive assim tranquilamente, feliz e alegre. O que a Bíblia diz sobre essas coisas? O que a Bíblia fala sobre isso? Queridos, a Bíblia ensina que o pecado assume 3 aspectos distintos. O primeiro aspecto sobre o qual o pecado aparece na Bíblia é o ato. Os pecados, quando falamos sobre pecado, o primeiro conceito que nos vem à mente, que deve vir à nossa mente, é um modo de agir. Pecado é fazer alguma coisa. Na Bíblia, pecado envolve o aspecto prático, fazer algo. Mas não somente isso. O pecado na Bíblia tem também não só um aspecto prático, mas tem também um aspecto jurídico. O pecado é também uma culpa que é colocada sobre as pessoas. A culpa de Adão é colocada sobre as pessoas. Todo ser humano, quando nasce com essa culpa. Não importa o que ele faça. Não importam os seus atos, todos nascem debaixo do pecado. Não há como escapar disso. É a imputação do pecado de Adão. É o aspecto jurídico do pecado. E essa culpa gera condenação no final. Não há como escapar dessa realidade. O ser humano nasce assim, debaixo dessa culpa. E ele só vai, por si só, ele não pode escapar disso. Ele só consegue escapar disso quando ele crê em Cristo. Quando ele crê em Cristo, ele é justificado. Então a sua culpa é removida e, consequentemente, a sua condenação anulada. Esse é um outro aspecto do pecado, que é o pecado no sentido jurídico. Mas o pecado de que estamos falando aqui não é o pecado no sentido prático, ainda que ele desemboque em ações, em atos. Mas o pecado que nós estamos falando aqui é o pecado num sentido psíquico. E o que ele é? O que é o pecado nesse sentido psíquico? No sentido que afeta a alma da pessoa. Que pecado é esse? É o pecado no sentido de uma natureza pecaminosa. Uma inclinação que as pessoas têm dentro delas para o mal. Esse é o pecado nessa dimensão, sob esse aspecto. Ele não é necessariamente prático, ainda que exista essa dimensão, e ele desemboque nisso, ele produza isso. Ele não é necessariamente jurídico. O pecado no sentido jurídico é essa culpa de Adão que é imposta sobre a raça, ainda que essa natureza faça com que a ira de Deus sobre o homem aumente. Mas o que é principal nessa dimensão do pecado é o seu aspecto interior, é o seu aspecto psíquico.
é o que há no coração dele, na alma dele, em sua psique, dentro dele. É essa dimensão que eu quero mostrar para vocês. O que a Bíblia fala sobre isso. E eu construí pequenas teses acerca disso, para que nós conheçamos essas coisas e saibamos como lidar com elas. Porque a Bíblia as apresenta, e a Bíblia, além de apresentá-las, a Bíblia também mostra como podemos lidar com elas. Então vejam, a primeira construção, a primeira tesezinha, a primeira pequena tese ligada a isso, a essa antropologia bíblica, a essa psicologia bíblica, a essa amartiologia bíblica que se focaliza no interior do homem, no coração do homem. A primeira tese é a seguinte: a natureza pecaminosa marca o homem desde o ventre. Ou seja, você não adquire isso com o tempo. Isso já nasce com você. Todo ser humano já nasce com essa natureza pecaminosa. Ele já vem de fábrica, assim. É um programa que já vem instalado de fábrica. Não é assim que são com os computadores? Não é assim? Já vem com um programinha instalado de fábrica? Pois bem, a natureza pecaminosa é um programinha que já vem instalado em nós de fábrica. Nós já nascemos com ela. Os irmãos veem os bebezinhos aqui na igreja fofinhos. Não vem? Fofinhos, bonitinhos, né? Como é bonito um bebezinho, né? Como nós olhamos os bebês, ficamos até sensibilizados com a beleza deles e tudo mais. E é correto isso, não é errado termos esses sentimentos. Eu pessoalmente, eu gosto muito de bebês. Os meus bebês cresceram e eu morro de saudades da época em que elas eram pequenininhas. É muito bom isso. E o Senhor fez assim. O Senhor colocou nas crianças um poder implícito nelas de enternecer o nosso coração. Quando nós olhamos uma criancinha, o nosso coração fica enternecido. E é bom isso, não há nada de errado com isso. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala que a criança, ela já vem com o programinha, pecado, versão 2.0, já vem embutido nela. Já vem colocado nela ali. Isso é importante, por quê? Isso é importante, inclusive, para os pais no seu trato com as crianças. Se os pais acreditarem que isso não existe, o modo de educação será um. Se os pais acreditarem que isso existe, olhando para os seus filhos, o modo da educação será outro. Eles saberão ajustar a educação da criança à teologia que eles abraçaram. Se eles acreditarem que aquela criança, ela é purinha, e qualquer maldade que houver nela é decorrente de fatores externos, o seu modo de lidar com aquela criança será um. Mas se eles crerem que existe no coração da criança a estultícia, se eles entenderem que existe no coração da criança uma inclinação para o mal que precisa ser dominada, então o modo de educar a criança será outro. Vejam o que diz, a palavra de Deus diz isso. Vejam o que diz o Salmo 51. O livro de Provérbios diz, eu não vou mencionar, ler Provérbios agora, mas o livro de Provérbios fala isso claramente. Ele fala: a estultícia está ligada ao coração da criança. Mas, e aí vem o método de educação, que no Brasil é crime. Mas a vara da disciplina a afastará dela. No Brasil, o Salomão que escreveu isso seria preso. Mas é o que a Escritura diz. Se você aprender que a criança tem uma natureza pecaminosa, a sua forma de educá-la será mais rígida. Haverá maior rigidez na educação da criança. A estultícia está ligada ao coração dela.
E somente um fator pode neutralizar essa estultícia. Não pode acabar com ela, mas pode neutralizá-la: a vara da disciplina. Notem como a antropologia bíblica, notem como a martiologia bíblica acaba influenciando as famílias, os pais, na forma como vão educar os seus filhos. Vejam o que diz Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade. Vejam isso. Eu nasci envolto na iniquidade. Eu nasci em meio à iniquidade. Eu sou pecador desde a madre. Eu sou iníquo desde a madre. Vejam, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu fui concebido em pecado. Desde que eu nasci, desde que eu fui concebido, até antes de eu nascer, eu estou envolto no pecado. O salmista diz isso, Davi diz isso, ao se lamentar pelo seu pecado com Batseba. Ele cometeu esse ato horrível. Ele assassinou Urias, o heteu. E, antes disso, possuiu a sua mulher, Batseba. E ele dá uma explicação aqui, ele mostra aqui no seu lamento, enquanto ele se lamenta arrependido por aquilo que ele fez, ele dá uma explicação da raiz disso. De onde vem isso dentro de mim? Como eu pude produzir dentro de mim essas coisas, essas maquinações? Como eu pude planejar essas coisas? Como eu pude cobiçar essa mulher de um homem fiel, um amigo meu, um soldado leal, um homem temente a Deus? Como eu pude cobiçar essa mulher e tomar medidas para que eu a possuísse aqui em meu palácio? E como eu pude, depois disso, como eu pude planejar a morte desse homem? Vendo ali, estando com ele, ali conversando com ele, vendo sua fidelidade. Como meu coração pôde produzir essas maquinações tão terríveis, adúlteras, imorais e assassinas? Como eu pude fazer isso? Ele então explica aqui: eu nasci assim. Eu nasci com a iniquidade presente em mim. Eu fui concebido em meio ao pecado. Há pecado em meu coração. A minha natureza é corrompida desde o ventre. É terrível isso. Mas é uma realidade com a qual nós temos que lidar quando nós olhamos para o ser humano. O ser humano é assim. E quando nós olhamos para o ser humano e vemos que ele é assim, isso nos ajuda no trato com ele. Como eu vou lidar com as pessoas? Eu vou lidar com as pessoas respeitando-as. Eu vou lidar com as pessoas honrando-as. Eu vou lidar com as pessoas tratando-as com todo respeito, porque elas são imagem e semelhança de Deus. Mas existe um paradoxo no ser humano. Ele foi feito com uma dignidade que é inferior apenas, com uma glória que é inferior apenas à dos anjos. Um pouco menor do que os anjos, diz o Salmo 8. Então ele é revestido de glória e de majestade. O ser humano é assim, mas há um paradoxo nele. Ele é isso, ele é digno de respeito, ele é majestoso, o Senhor o coroou de glória, mas ao mesmo tempo ele é pecador desde a madre. Então, como eu me relaciono com uma criança, se eu tenho ali meus filhos pequenos, um jovem, um adolescente, os meus amigos, os irmãos da igreja, como eu me relaciono com as pessoas? Eu me relaciono levando isso em conta. Eu estou diante de alguém que é glorioso. Eu estou diante de alguém que é majestoso. Eu estou diante de alguém que é digno do meu respeito, da minha proteção e do meu amor. Mas eu também estou diante de alguém que tem um coração marcado pelo pecado. Então eu serei cauteloso. Eu vou abraçar, mas terei cuidados. Eu serei um homem equilibrado, sensato. Eu não me lançarei nos braços de ninguém de forma incondicional. Pastor, então temos que ser pessoas desconfiadas.
O que temos que aprender é que qualquer pessoa, inclusive eu, você, temos um coração capaz de qualquer coisa. Triste isso. Muito triste. Mas a Bíblia mostra essa realidade. Nós temos um coração que é capaz de qualquer coisa. A segunda tese que nós podemos extrair da Escritura e que está relacionada com o texto que nós estudamos em Gênesis 29, é a seguinte: a natureza pecaminosa é enganadora. Por que Jacó, juntamente com sua mãe, Rebeca, desejou enganar o seu pai e o seu irmão? Aquelas maquinações todas. Qual é a origem disso tudo? Porque Labão guardou no seu coração, tinha ali suas reservas mentais, enquanto falava com seu sobrinho Jacó, dizendo: olha, não é justo que você me sirva sem nenhum salário. Nós somos parentes. Ele dizia essas coisas apelando para o amor de família, mas com reservas mentais. O que faz com que alguém urda esse tipo de engano? A palavra de Deus mostra o que é. A palavra de Deus mostra que a natureza pecaminosa, ela tende para o engano. E os homens sem Deus dão espaço para isso. Os homens sem o temor de Deus abrem as portas para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na última epístola que o apóstolo Paulo escreveu, vejam o que diz, 2 Timóteo, no capítulo 3. Vejam os versículos 10 a 13. Ele diz assim, ele vai fazer um contraste entre ele e os falsos mestres. Ele vai falar sobre os falsos mestres no finalzinho, mas antes ele fala acerca de si. Ele já falou sobre os falsos mestres no versículo 6. Ele fala que os falsos mestres entram nas casas e cativam mulherinhas sobrecarregadas de pecados e, vejam, conduzidas de várias paixões, ou seja, elas têm muitas inclinações perversas, sujas. Ele diz, esses falsos mestres, eles se aproveitam disso. Eles entram nas casas das suas discípulas e seduzem e cativam mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Mulheres que se deixam levar por suas inclinações sujas. Ele menciona aqui essas inclinações, essas paixões próprias do coração dessas mulheres. E elas se deixam conduzir por isso. Elas poderiam talvez se refrear, mas não, elas dão espaço para isso. Elas dão liberdade a essas inclinações. Elas soltam as amarras dessas inclinações. Notem bem, mais adiante eu quero frisar aqui que essas inclinações podem ser controladas, mesmo pelos incrédulos em certa medida. Mas elas não fazem isso, essas mulherinhas. Elas têm uma inclinação, elas entendem. Essa inclinação é natural. Eu devo dar liberdade. Eu devo soltar essas inclinações. Eu devo seguir meu coração. E por causa disso, então, elas se deixam levar por várias paixões, por várias formas de comportamento sujos. E vejam, o apóstolo Paulo então faz um contraste entre esses homens, esses enganadores, e ele próprio. E ele diz, tu porém, versículo 10, ele diz, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele está descrevendo aqui o mestre cristão verdadeiro. O mestre cristão verdadeiro não dá espaço para suas paixões. Ele refreia suas paixões. E esse é o perfil dele. Ele é marcado por o ensino saudável, o procedimento exemplar, propósitos louváveis, uma fé viva, longanimidade, ele persevera no ministério, amor aos irmãos, amor aos perdidos, perseverança.
Ele prossegue: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele fala: o servo, o mestre cristão verdadeiro, sofre, padece. Ele não dá espaço para as suas paixões. Pelo contrário, ele as refreia e ele enfrenta lutas, dificuldades, perseguições, por causa da sua conduta e por causa da sua pregação. E ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, ele diz. E então chegamos no versículo 13. E no versículo 13 ele descreve os falsos mestres. Ele diz: mas os homens perversos e impostores. Veja como eles são descritos aqui. Eles são perversos e impostores. Os falsos mestres são maus e são estelionatários. Eles são golpistas. Eles planejam golpes. Eles fazem isso. Eles ficam em casa imaginando qual será a próxima estratégia que eu vou criar para tirar proveito das pessoas que me seguem. Qual será o próximo golpe que eu deverei criar para arrancar o que eu puder dessas pessoas. Eles são perversos, são maus e são impostores, são enganadores. E o texto prossegue: o caminho deles, os homens perversos e impostores, irão de mal a pior. E veja como termina o versículo: eles vão de mal a pior porque eles viverão enganando e sendo enganados. É como se houvesse dentro deles um impulso constante de enganar, enganar, enganar. Eu tenho que tirar proveito das pessoas. Eu tenho que enganá-las. Eu tenho que criar estratégias, eu tenho que maquinar maneiras, golpes, mentiras, para tirar proveito econômico, talvez tirar proveito sexual, como acontece no versículo 6, obter favores sexuais de mulheres que se deixam levar por essas coisas. Eu tenho que criar maneiras, as mais numerosas possíveis, as mais criativas possíveis, para enganar as pessoas e tirar proveito delas. A natureza pecaminosa é assim. Está dentro da pessoa. Esses homens são assim. E eles se deixam dominar por essas coisas. E isso então explica essas histórias que temos estudado. Como um moço é capaz de enganar o seu pai velho e cego? Meu Deus, como isso é possível? Como uma esposa, uma senhora ali, já idosa, é capaz de se unir ao seu filho para prejudicar o seu outro filho e enganar seu marido? Como pode isso? Como pode aquele tio Labão ver o seu sobrinho se levantando ali de madrugada, se é que foi dormir, passando noites em claro no frio, na chuva, em meio a perigos terríveis de feras, e ele vendo isso ao longo de 7 anos, e continuar dando espaço, dando andamento aos seus planos de enganá-lo e de prejudicá-lo. Nós aprendemos aqui o que acontece. Existe uma força dentro da pessoa, uma inclinação dentro da pessoa. É o engano. A natureza pecaminosa é assim. A natureza pecaminosa se manifesta assim. As pessoas que se deixam dominar por essa natureza são enganadoras. Elas mentem. Elas enganam mesmo os mais queridos, mesmo os mais próximos. E isso, queridos, não é uma doença. A pessoa é responsável por isso. Não é uma doença. Não é uma síndrome. Não é um surto que ela tem, então ela faz isso. Não. É o seu coração perverso, sobre o qual ela tem plena responsabilidade.
Ela é responsável por isso. Por isso, ela é condenável quando dá espaço para essas coisas. Na sequência, no conhecimento dessas coisas, nós aprendemos também, e aí nesse ponto, o texto que estudamos mostra isso com toda clareza. Nós aprendemos também que a natureza pecaminosa, e aqui vem a terceira pequena tese que temos que guardar. Nós aprendemos também, nessa terceira tese que vem agora, que a natureza pecaminosa, e é isso que nos assusta, é isso que nos preocupa aqui, é isso que faz com que o texto sirva de ilustração para o que estou dizendo. A natureza pecaminosa não recua diante de laços de parentesco. Meu Deus, como não? Não. A natureza pecaminosa não recua diante de laços de parentesco. Ela é capaz de desconsiderar os mais profundos afetos, conforme vemos nesse texto. É perfeitamente possível que um ente querido nosso, um irmão nosso, o seu pai, o seu filho, o seu cônjuge, sua mãe, é perfeitamente possível que essas pessoas realizem contra vocês coisas que vocês jamais poderiam imaginar. Meu Deus, é possível. Nós vimos aqui o engano de Labão em relação a Jacó. Ele, mancomunado com Lia, sua filha, enganando o primo. Nós vemos isso acontecendo aqui. E nós aprendemos na Bíblia, quando nós olhamos para a natureza pecaminosa em andamento nas Escrituras, nós descobrimos que ela é capaz de fazer coisas muito piores com entes queridos, com pessoas amadas, com pessoas com as quais estamos ligados por laços de afeto familiar. É por isso que nós temos que ser criteriosos e cuidadosos sempre. O Senhor diz que nós, os crentes, devemos sempre agir em qualquer circunstância neste mundo. Nós devemos ser simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. E isso em qualquer envolvimento, em qualquer relacionamento. Se nós olharmos para Gênesis, nós estamos no capítulo 29. Vejam a que ponto a natureza pecaminosa pode chegar quando é dada liberdade, vazão a ela. Onde ela pode chegar, mesmo no trato, mesmo com envolvimentos familiares. Veja o capítulo 35, no versículo 22. 35, 22. Veja o que diz. Diz assim aqui o texto. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Israel aqui é Jacó. Aconteceu que habitando Jacó, ou Israel, naquela terra, foi Rúben. Rúben era o primogênito de Israel, primogênito de Jacó. Foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Notem, Jacó tinha 4 esposas, por assim dizer. Tinha 2 esposas e 2 concubinas. Tinha Lia e Raquel, e tinha Bila e Zilpa. O texto aqui está dizendo que o filho mais velho dele se deitou com Bila, uma das mulheres do pai. E Israel o soube. O que ele está fazendo aqui? O que esse moço está fazendo aqui? Ele está adulterando com uma das mulheres do seu pai. Numa época em que isso era, no mínimo, aceitável, ter várias esposas, ter concubinas. Mas era a mulher dele, do pai dele. Mas ele sobe ao leito de seu pai. Ele é capaz de fazer isso, ele tem coragem de fazer isso.
E nós percebemos, quando nós seguimos em frente na leitura bíblica, nós chegamos naquele texto conhecidíssimo dos irmãos de 1 Coríntios 5, que fala que na igreja de Corinto havia um homem, nós aprendemos isso em 1 Coríntios 5:1, havia um homem que cometia pecados que até os gentios assustavam. Ele possuía a esposa de seu próprio pai. Ele fazia isso, mostrando que a natureza pecaminosa não conhece, ela despreza laços de família. Quando nós queremos, quando nós damos aso, quando nós damos espaço, quando damos liberdade a ela. Ela despreza, inclusive, afetos familiares. Há coisas piores. Vejam o que diz Mateus 10. Observem o que diz Mateus 10. Capítulo 10 de Mateus fala o seguinte no versículo 21. Falando sobre o ódio que nasce no coração do incrédulo por causa da nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo produz um ódio terrível no coração dos incrédulos. Esse coração, movido por essa natureza perversa, é capaz de coisas horríveis, inclusive contra familiares. O Senhor Jesus aqui está falando sobre o que aconteceria com os seus seguidores, com aqueles que creem em Jesus. Diz o seguinte, 10:21, diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão. Dá para acreditar nisso? Um irmão entregará à morte outro irmão. E o pai, e aqui piora a situação, e o pai entregará à morte o filho. É inacreditável isso. Quais são os limites dessa maldade? O que há nesse coração? E o texto prossegue: filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Vejam, a natureza pecaminosa, o impulso para o mal presente no coração da pessoa, é capaz disso, de matar os filhos, de matar os pais. Nós não podemos brincar com essas coisas. Essa é a natureza pecaminosa de que estamos falando aqui. Virem a página, vejam o versículo 35 e o versículo 36, esses dois versículos, 35 e 36, diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A fé cristã, a fé que nós temos, pode despertar em entes queridos um rancor terrível. E esse rancor alojado no coração não convertido, num coração deformado por essa natureza pecaminosa, pode se manifestar em atos de assassinato, de morte, de traição, de maldade, de violência contra os nossos entes queridos, até mesmo contra os nossos entes queridos. Esse é o retrato do homem dentro dele. Ele é assim. O coração humano é capaz dessas coisas. O coração humano foi totalmente deformado pelo pecado. E ele pode produzir todas essas coisas. Há uma outra tese que eu quero apontar aqui para os irmãos antes de encerrarmos. E é a seguinte: a natureza pecaminosa explica os comportamentos maus. Essa tese vai totalmente contra as concepções seculares, anticristãs que nos rodeiam. Totalmente contra. Os comportamentos maus, na atualidade, são interpretados, já que as pessoas creem que a natureza pecaminosa não existe, são interpretados como enfermidades. Então, se alguém rouba, ele teve um surto, ele adoeceu, ele é um doente, ele é um cleptomaníaco, ele é assim, ele não pode ser condenado, tem que ser tratado. Ele não pode ser responsabilizado pelo que ele fez. Ele não é um homem mau, ele está doente. Há pouco tempo atrás, um personagem famoso aí, já faleceu, um rabino famoso, foi flagrado por câmeras de uma loja, roubando gravatas.
E quando o flagraram, então imediatamente saiu a sentença. Ele é doente. E a doença dele fez com que ele se aproximasse dos cabides onde tinham as gravatas mais caras. Uma doença interessante essa. Curiosa essa doença. E ele foi lá então, movido por essa doença terrível, e pegou as gravatas mais caras que havia lá. Doença. Pobrezinho. Não me condenem, eu sou doente. E assim é preservada essa antropologia otimista, de que o coração do homem não é mau. E se ele faz algo ruim, isso acontece porque ele foi acometido de alguma doença, algo que lhe sobreveio. E nós tiramos então dele a responsabilidade, achando que isso dignifica, mas isso não o dignifica, ao contrário. Isso transforma num animal. Os animais são irresponsáveis pelo que fazem. Se um cachorro rouba um bife de uma churrasqueira, ele é um animal. Ele não pode ser responsabilizado. Ele segue ali os seus instintos naturais. Ele é um bicho. Eu não posso colocá-lo numa cadeia, julgá-lo e condená-lo. Não posso, é um bicho, é um animal. E fazem isso com seres humanos. Tiram deles o fator da responsabilidade. Ele é doente. Ele roubou a gravata porque ele é doente. Nós temos acompanhado, eu tenho acompanhado um pouquinho, esse julgamento de Johnny Depp e sua esposa. É uma novela aquilo, né? E eu vejo alguns flashes daquele julgamento. E eu ouvi dizer, ali, muito por cima, eu não acompanho muito esses fuxicos, né? Mas é interessante o julgamento ali, as coisas estão sendo ditas lá. As moças aqui, os moços gostam de acompanhar, eu sei. As minhas filhas estão sempre atualizando as suas informações aí sobre o julgamento do Johnny Depp. Todo mundo gosta dos Piratas do Caribe e querem que o capitão Jack Sparrow seja liberto, né? Seja inocentado. Nós gostamos do Jack Sparrow. Mas é interessante. Aquela moça, o que tudo indica, segundo depoimentos ali, ela agrediu seu marido, ainda vai sair a sentença, né? Quando é que sai a sentença? Dia 27, está vendo? Dia 27 sai a sentença. Estamos todos torcendo pelo Jack Sparrow. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas notem, ali nas discussões todas, nas produções de provas, naquela fase de instrução toda, né? Disseram o seguinte: olha, essa moça, ela atacava o seu marido com uma violência selvagem. E ela chegou ao ponto de decepar um dedo dele, ou parte do dedo dele. Eu vi isso, fiquei horrorizado, falei, meu Deus, como pode alguém fazer isso? Será que isso é verdade? Não sei se é verdade ou não, mas disseram isso no tribunal. E parece que as coisas caminharam para a produção de provas nesse sentido, que ele realmente sofreu esse tipo de agressão da esposa. Mas como pode isso? Então, explicaram. A defesa explicou. E houve ali uma explicação curiosa. Disseram que ela tem uma doença. Ela tem um transtorno. Aqui explicaram um transtorno. Ela tem transtorno de personalidade limítrofe e transtorno histriônico. É isso, ela é doente. Ela é doente. Tem transtorno de personalidade limítrofe. Eu até queria ter uma doença tão bonita como essa aqui. Olha que bonita. Não dá status para a gente. Olha, eu tenho transtorno histriônico. Uau! Eu tenho esquistossomose. Não, isso aí é coisa de pobre. Isso é doença de pobre, esquistossomose. Eu não. Eu tenho transtorno histriônico. Outro nível. Queridos, a Bíblia focaliza essa mulher e diz, não, o que você tem é um coração mau. O que você tem é um coração violento, perverso e assassino, sanguinário. Você tem isso. Eu não sou melhor do que você. Meu coração é assim também. Jesus disse que do coração humano procedem os assassinatos.
Do coração humano procedem as brigas, as intrigas. E isso procede do seu coração. A diferença é que nós, como crentes, aprendemos a neutralizar essa força que está em nós. Mas você não conhece essa graça, você não conhece esse ensino. A sua consciência é abrandada pelo discurso falso de que você tem transtorno histriônico. Então você nunca vai se arrepender. Você nunca vai lutar contra isso, porque você é uma vítima de uma doença que lhe sobreveio. Recentemente eu soube de uma menina, uma criança, queridos, que quando me descreveram o comportamento dela, eu disse, meu Deus, queridos, desculpe a linguagem, mas é um animal selvagem. É uma criança que parte para cima dos professores e dos seus colegas com uma fúria e com uma violência que, queridos, ela é capaz de matar alguém. Ela chuta os professores, ela morde, ela ataca como um animal. Os pais não disciplinam, os professores tentam colocar em volta dela todo ali um aparato para que não seja despertada a síndrome dela. Ela é doente. E ela já foi diagnosticada. Ela tem transtorno opositor desafiador. Eu tinha isso quando era pequeno. Transtorno opositor desafiador, eu tinha isso. Minha mãe usou um remédio chamado Havaianas Azul. E curou o meu transtorno opositor desafiador antes de eu chegar na adolescência. Eu tinha isso. Era um transtorno opositor violento e desafiador também. E minha mãe curou com Havaianas. Quando nós olhamos para as Escrituras, estou dando exemplos aqui para os irmãos podem multiplicar isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que nada disso são doenças que sobrevêm às pessoas. O que há nas pessoas é um coração marcado pelo pecado. E isso as torna responsáveis por que elas fazem. Essa criança deveria ser disciplinada severamente para que se comportasse como gente. Mas para isso os pais teriam que aprender acerca dessas lições e acerca de como lidar com a natureza pecaminosa numa criança. Então essa criança seria curada desse transtorno opositor desafiador rapidinho. Não ia durar um dia esse transtorno nela. Se os pais tivessem uma instrução bíblica e uma visão bíblica do que há no coração do ser humano. Mas dizer essas coisas hoje em dia é perigoso. Eu publiquei um post recentemente aí que, meu Deus, eu nunca pensei que ia ser crucificado por dizer obviedades. Eu disse obviedades. Uma lei impressa no universo. Quem não trabalha não deve comer. E é isso. Eu não disse isso de mim mesmo. A palavra de Deus diz isso. E é algo que Deus imprimiu no universo. É assim que funciona o universo. O Senhor, desde a queda, disse, do suor do seu rosto ganharás o teu sustento, o seu pão. Ponto final, é assim. É uma norma que, diferente do que muitos pastores disseram por aí, é uma norma que não está impressa só na igreja, na carta à igreja dos Tessalonicenses. Só os Tessalonicenses devem observar isso. Não, claro que não. É um ditado universal que o apóstolo Paulo usa. Isso marca até a realidade do mundo animal. Os insetos são assim. As formigas aprenderam isso. Elas trabalham no verão porque sabem que se não trabalharem no verão, no inverno passarão fome. Então elas trabalham, porque sabem que quem não trabalha não come. As abelhas são assim. Elas trabalham porque sabem. Se não trabalharmos, não comeremos. É uma norma impressa no universo que Deus criou. Não é algo aplicado só a crentes do século I em Tessalônica, mas algo impresso no universo moral de Deus. É assim que tem que ser. No entanto, surgiram explicações. Há pessoas que são doentes. Verdade, há pessoas que são doentes e não podemos culpá-las. Isso é verdade. Há muitos moradores de rua que são doentes. E não tem outra opção. Eu conheci alguns.
São pessoas que estão nessa condição e não conseguem sair disso. Não conseguem sair disso. Precisam de socorro, porque não conseguem sair disso. Irmãos, eu fui pastor de um ex-mendigo. E o ex-mendigo que eu pastoreei, ele chegou num grau de degradação. Ele vivia no Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo. Ele chegou num grau de degradação tão grande que ele bebia querosene. Vivia assim. Alguém o viu, conhecia seus familiares do Nordeste, se compadeceu dele, se aproximou dele e começou a ajudá-lo. E ele saiu dessa vida. Ele se casou, o nome dele era Joaquim. Joaquim se casou com a Etelvina. Eu fui pastor desse casal. E ele então começou a trabalhar. E ele construiu uma casinha, pertinho da igreja que eu pastoreava. E ele era então ali um dos meus auxiliares na igreja. E eu ia visitá-lo sempre. E a esposa dele gostava de fazer pão de queijo. E eu então visitava mais ainda. E eu ia lá sempre. E eu sentava então à mesa. Eu, Joaquim e Etelvina. E um dia eu perguntei para o Joaquim: Joaquim, diga para mim, quando você era mendigo, perambulando pelo Parque Dom Pedro e revirando lixo, o que você pensava? Qual era o seu pensamento? Ele disse assim para mim, algo que eu não entendi até hoje. Ele disse assim para mim: pastor, eu não pensava. O quê? Como assim? Eu não consigo não pensar. Tente ficar sem pensar. Já estou pensando em pensar em não pensar. Eu não consigo ficar sem pensar. Ele dizia: pastor, a mente da gente é um branco. A gente não pensa. É como se a pessoa se tornasse um irracional. E eu ficava ali vagando. Eu não tinha pensamento nenhum. Não pensa. A gente não pensa. Nós vamos lá, mexemos no lixo, dormimos aqui, dormimos ali. Sujamos as nossas roupas ali, as nossas necessidades físicas normais ali. E vivemos assim. A pessoa não pensa. Queridos, é óbvio que um homem desse não tem condições de sair do estado em que está. Não tem condições. Ele se afundou tanto ali na degradação e se enveredou tanto por um abismo tão terrível de miséria, que ele não tem como sair. E há pessoas assim que precisam do nosso socorro. Esse moço foi socorrido por um pastor que conhecia a família. E tirou esse homem de lá e deu um banho de mangueira nele, com vassoura, de tão sujo que ele estava. E começou a falar com ele. E foi restaurando a humanidade, por assim dizer, dele. E ele então despertou disso tudo. E se casou com a Etelvina. E construiu sua casa. E trabalhava. E comia lá pão de queijo comigo, com a sua esposa. É uma pessoa normal, mas precisou de ajuda para isso. Mas há pessoas que não são assim. Há pessoas que dão espaço para a sua natureza pecaminosa e dizem: eu não quero trabalhar. Trabalhar é para trouxa. Eu já ouvi isso. Trabalhar é para trouxa. Eu quero ser um vagabundo. Eu quero viver no ócio. Eu quero não fazer nada, que os outros me ajudem. E são essas pessoas, são pessoas desse tipo, que merecem ouvir essa sentença do apóstolo Paulo: quem não quer trabalhar, que também não coma. E não pratica amor nenhum cristão quem dá comida para essas pessoas. Pelo contrário, quem dá comida para essas pessoas as prejudica, fazendo com que elas se perpetuem na miséria e na preguiça. Não há amor cristão em quem ajuda gente assim. Pelo contrário, a desobediência. A Bíblia condena ajudar pessoas assim. Elas têm que sair dessa condição. Elas têm condições de sair dessa condição. Estão nessa condição porque querem. São diferentes do Joaquim. Estão nessa condição porque querem. Recebi recentemente uma reportagem que foi feita em Los Angeles, de uma pesquisa que foi feita em Los Angeles, em que a polícia de Los Angeles criou um programa de restauração de moradores de rua. E conversou com esses moradores. Conversou com 300 moradores de rua. E ofereceu a eles trabalho, dignidade, moradia.
E esses 300 ouviram essa oportunidade. Sabe o que disseram? Não quero. Somente 17 dos 300 aceitaram. Só 17. Os demais disseram não. Para mim é mais vantajoso ficar aqui na rua. E permanecem na rua até agora. Não quer trabalhar? É esse o seu caso? Não coma. Disseram por aí nas diversas manifestações nas redes sociais que muito disso é doença. Eu recebi a mensagem de uma moça que o pai dela é mendigo. Ela disse o seguinte para mim. Ela escreveu o seguinte nas redes sociais, num dos posts ali, ela escreveu o seguinte: não vejam meu pai como vítima de nada. Ela escreveu falando sobre o pai dela. Ele não tem transtorno nenhum. A grande verdade é que ele nunca se importou com a família. Coração mau, natureza pecaminosa. E estava ansioso para se livrar de qualquer responsabilidade e de qualquer regra que a vida em família impõe. Não o vejam como vítima de nada. A vítima somos nós da família, que estamos sofrendo com tudo que ele faz. A natureza pecaminosa manifesta no ócio. A natureza pecaminosa manifesta na falta de responsabilidade. Não é doença, é a natureza pecaminosa. A palavra de Deus mostra, vejam Jeremias 17:9, estamos encerrando hoje. Jeremias 17:9, a palavra de Deus mostra que o coração das pessoas, Jeremias 17:9, é corrupto. O texto diz, enganoso é o coração, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, diz o texto. O coração engana, o coração corrompe, desesperadamente. Ele é um mistério, uma caixa misteriosa, onde se aloja ali, onde está depositado ali todo o mal, todo o engano, toda a corrupção. A caixinha do seu coração abriga isso, engano e corrupção. Em Gênesis, temos estudado Gênesis há tantos anos. Em Gênesis, no capítulo 6, Deus olhou para o coração humano. Vejam que Deus viu no coração humano. Em Gênesis, capítulo 6, Deus olhou para o coração humano e vejam o retrato que ele viu ali. Gênesis 6, versículo 5. Diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Deus olhou para o coração do homem e viu o quê? Maldade, 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 maldade o tempo todo, continuamente mal, todos os seus desígnios. É a natureza pecaminosa. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo mostra essa realidade com cores muito vivas. Vejam Romanos 3, versículo 10, falando que a maldade procede dessa natureza. Romanos capítulo 3, ele diz, Romanos 3, versículos 10 em diante, ele diz assim, Romanos 3, 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A natureza pecaminosa mexe com o intelecto, a pessoa não consegue entender as coisas de Deus e nem buscá-lo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E isso aqui é um retrato da humanidade. Ele fala, não há justo, nenhum sequer. Isso aqui é o ser humano. Ele é assim. Ele age dessa forma. Quando nós olhamos para Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala qual é o problema básico dos incrédulos. Vejam o que ele diz. Efésios 2, de 1 a 3. Ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
Todos nós andamos outrora, e vejam o que ele diz agora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós andávamos assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele diz. Nós vivíamos assim, é a natureza pecaminosa. Nós seguíamos essa inclinação, seguíamos essa tendência, era assim conosco. Isso está presente no coração das pessoas, e nós nos deixávamos levar por essas coisas. E aqui o apóstolo Paulo então mostra que o modo de vida sujo, todo modo de vida sujo procede disso, desse coração corrompido. No capítulo 4 da mesma epístola, ele diz no versículo 17, ele fala, isto portanto digo, e no Senhor testifico, versículo 4, 17, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Vejam aqui o que eles pensam, a mente deles é uma mente vã, a mente deles é vazia, a mente deles é cheia, é até paradoxal dizer isso, mas é cheia, preenchida por um vazio, por coisas vazias, vãs, tolas, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, é o coração mau, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É assim que eles vivem. Por quê? Porque o seu coração é mau. Esse é o retrato que a Bíblia apresenta da natureza pecaminosa. Como o homem pode neutralizar isso? Como a criança pode experimentar um abrandamento dessa força maligna que há dentro dela? Como as pessoas, de um modo geral, podem experimentar o amortecimento dessas inclinações para o furto, para o ócio, para o engano, para o assassinato, para a violência, para a agressão? Como as pessoas podem experimentar um abrandamento disso tudo? Queridos, a Bíblia diz, e essa é a grande mensagem cristã, a Bíblia diz que Deus prometeu realizar com o homem um novo pacto. Os profetas do Antigo Testamento falam desse novo pacto. É uma aliança que Deus prometeu fazer com os judeus, com Israel. Mas, curiosamente, surpreendendo os apóstolos e profetas neotestamentários, Deus revelou aos profetas e apóstolos do Novo Testamento que esse novo pacto, proclamado pelos profetas do Antigo Testamento, que esse novo pacto com suas promessas seria aberto para os gentios por meio de Cristo. Curioso isso. Era um pacto prometido para Israel. Israel devia se alegrar e aguardar esse pacto, o novo pacto, a nova aliança. Mas quando chegamos nos tempos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala, olha, algo que estava oculto de outras gerações foi revelado agora. E sabe o que é? Sabem o que foi que Deus revelou agora aos seus apóstolos e profetas? Ele revelou que os gentios são participantes daquela mesma aliança por meio de Cristo. Vários aspectos daquela aliança prometida, Ele agora estende não só aos judeus, mas Ele estende aos gentios por meio da fé em Cristo. E nós olhamos para isso e dizemos, Senhor, quais são os elementos dessa aliança que os gentios agora podem desfrutar? E nós então olhamos para essa aliança e aprendemos. Vejam o que diz no texto de Ezequiel 36. Nós aprendemos um detalhe dessa aliança que os gentios agora em Cristo podem experimentar. Vejam Ezequiel 36. É muito lindo isso. O pastor Thomas gosta muito de falar sobre a nova aliança, pastor, mas hoje eu vou usurpar aqui o seu lugar como alguém que fala dessa aliança. Vejam o que diz Ezequiel 36, versículo 25. Vejam o que fala essa nova aliança. Quem entra para essa nova aliança experimenta o quê?
O apóstolo ficou vibrando, entusiasmado ao descobrir que essas promessas eram agora estendidas aos gentios por meio de Cristo. Quando Cristo estabeleceu a ceia do Senhor, ele disse: este é o sangue da nova aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. E o apóstolo Paulo, quando começou a pregar o evangelho, disse: eu sou ministro da nova aliança, anunciando essas coisas aos gentios, essas bênçãos aos gentios, essas promessas da nova aliança aos gentios, por meio de Cristo. E o que há nessa nova aliança? Ezequiel 36, 25 a 27, mostra uma das promessas dessa aliança, que os gentios agora desfrutam por meio de Cristo. Diz assim: então, ele diz, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. São promessas da nova aliança que os gentios agora desfrutam em Cristo. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vou lavar vocês. Vocês que creem em Cristo, os gentios que creem em Cristo, serão beneficiados por esse aspecto da aliança, serão purificados. O texto prossegue e diz: dar-vos-ei coração novo. É o remédio. Um novo coração. Um coração prometido pelos profetas da antiguidade. E que agora, por meio dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, Deus revelou que é dado aos gentios também, quando creem em Cristo. Dar-vos-ei coração novo, e colocarei, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Qual é o remédio para o coração corrompido? O remédio é a nova aliança. Como eu posso desfrutar disso? Eu quero ser purificado. Eu quero que o meu coração de pedra seja arrancado. Eu quero. Eu quero que Ele coloque um coração de carne, sensível às minhas palavras, às palavras do Senhor. Eu quero que Ele coloque em mim o seu espírito e me impulsione pelos seus caminhos e não pelos caminhos de um coração enganoso. Eu quero. Como eu faço isso? A palavra de Deus ensina, é por meio da fé em Cristo. Aquele que crê em Cristo entra para a nova aliança e recebe esse coração. Esse é o remédio. Esse é o remédio para o rabino que rouba gravatas. Esse é o remédio para a esposa que decepa o dedo do seu marido. Esse é o remédio para a criança que morde seus professores. Esse é o remédio para o filho que se insurge contra o pai querendo agredi-lo. Esse é o remédio para o homem adúltero que traz sua esposa trazendo miséria sobre a sua vida e dos seus queridos. Esse é o remédio. Um novo coração, sensível às palavras de Deus. E é isso que o mundo tem que aprender. O remédio para todos esses comportamentos é a nova aliança. Não há outro remédio. Todas as outras coisas são enganosas. Só há um remédio, a nova aliança. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que essas coisas sejam apreendidas por nós e nós passemos a interpretar a vida e os fatos da vida à luz dessas realidades. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra dá um retrato de quem nós somos. Ó Deus, isso só mostra o quanto o Senhor nos amou. Quando olhamos para os abismos do nosso coração, então percebemos como o Senhor nos amou, quão distantes estávamos, quão sujos e ímpios nós éramos, quando o Senhor olhou para nós. Ó Deus, o Senhor não viu nada de atraente
de santo, de bom, nada. O Senhor só viu corrupção, morte, caminhos maus, somente isso. Um coração corrompido. Mas, ó Deus, o Senhor nos amou mesmo assim e enviou seu Filho para inaugurar um novo pacto, um pacto no qual o Senhor promete nos dar um novo coração. Obrigado porque pela fé em Cristo temos esse novo coração e podemos seguir com a ajuda do Espírito que habita em nós, podemos seguir nesta vida com o seu auxílio, com o seu socorro, com a sua transformação, com a sua conversão, podemos seguir neutralizando essa natureza má. Ó Deus, ajuda-nos a explicar isso às pessoas. Ajuda-nos a adequar a nossa vida e o nosso trato com as pessoas a partir disso. Ajuda-nos a interpretar o mundo à nossa volta a partir da sua palavra e não a partir de conceitos estranhos. Ajuda-nos a compreender tudo isso, a sermos cuidadosos conosco mesmos, ó Deus. Ensina-nos a sua palavra para que vivamos neste mundo de modo sábio. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.